a ele e a sua senhora esposa nessa noite. Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Aqui? Está ali? Capítulo 15 de Lucas. Deixa eu achar o versículo aqui, irmãos. Capítulo 15, verso 11. Diz assim, para ganharmos tempo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na sua mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Somente até aí, queridos. Este texto que nós lemos juntos aqui, ele está inserido dentro de 3 das muitas parábolas que Jesus contava ou contou aos seus discípulos e aos seus ouvintes naquela época. Jesus, ele vai trazer um pano de fundo aos seus inquiridores, que de uma forma tão veemente tentava encurralá-lo, tentava pegar ele em alguma contradição. E observe que o intuito deles não era querer aprender alguma coisa, porque quem quer aprender algo, você percebe a sinceridade em alguém que tem sede de Deus, tem sede de aprender, seja lá em que área for. Dá para perceber, dá para sentir. Quando a pessoa se aproxima de você e ela quer te ouvir, ela quer aprender aquilo que você também um dia aprendeu. Aqui não era o intuito destes homens. Os escribas
e os fariseus. Eram homens peritos, homens experimentados, homens que conhecia de Pentateuco, que conhecia das leis orais, conhecia dos costumes do seu povo. Os fariseus, eles eram um grupo, um partido religioso, assim como os saduceus que havia em Jerusalém. Partido este composto por cerca de 6.000 membros, que eles defendiam ferozmente aquilo que eles entendiam que era o certo. E perceba que estes homens aqui, eles eram homens que conheciam e conheciam muito. Eles conheciam com profundidade. É verdade que hoje o termo fariseu, ele se tornou um termo pejorativo no nosso meio, porque quando você encontra ou se depara com alguém que ele defende de uma forma extrema a sua convicção religiosa, logo se dá o nome dele de fariseu. Principalmente no meio pentecostal, quando você encontra alguém com essas características que eu aqui descrevi, alguém diz assim: vai fariseu, vai lá o conhecedor. Hoje se tornou um termo pejorativo. Mas estes homens aqui, eles eram homens de um profundo conhecimento, ao ponto de Jesus dizer assim certa feita: olha, faça tudo quanto eles vos disserem para que vocês façam. Só não pratiquem o que eles praticam. Por quê? Porque o que eles falavam era verdade. Só que as suas práticas não condiziam com aquilo que eles pregavam. E dentro desse partido tinha homens de Deus, tinha homens tementes a Deus. Nicodemos, por exemplo, José de Arimateia e tantos outros homens. Paulo era um fariseu. Só que este contexto aqui, eles estão diante de Jesus, porque Jesus estava comendo com os coletores de impostos, com os publicanos, que eram outro tipo de pessoas que eram odiados por estes fariseus. E Jesus se misturava junto com eles, no sentido de querer estar próximo, de querer estar junto, de querer transmitir as verdades do reino de Deus a estes homens. E eles vão até o Senhor para dizer: está errado o que o Senhor está fazendo. O Senhor está andando com esta, perdão pela palavra aqui, com esta gentinha, com esta gentalha, como diz o Kiko. O Senhor não, faltava dizer isso, o Senhor não deve andar com essas pessoas. Se o Senhor porta o título de Rabi, o Senhor não deve andar com essas pessoas. E aí Jesus vai lhe propor algumas parábolas. A primeira delas, Jesus ele conta a parábola da ovelha perdida. E ele vai dizer, os irmãos conhecem essa parábola. Certo homem tinha 100 ovelhas, e ele percebe que uma dessas ovelhas se desgarrou do seu aprisco, e ele foi atrás dessa ovelha. Eles estão ouvindo essa parábola, algo que para eles era familiar, era algo contextualizado para eles, porque o contexto aqui é um contexto agrícola. Para eles é cômodo ouvir isso. Jesus ele muda de parábola e começa a contar agora a parábola da dracma perdida, a moeda que havia se perdido. Uma mulher que tinha perdido uma moeda dentro de casa, e ela fica desesperada com esta moeda, e ela começa a procurar diligentemente. E alguém vai dizer que esta moeda que esta mulher perdeu fazia parte do dote que o seu, quem sabe, esposo havia pago para o seu pai. Era comum no Oriente Antigo eles fazerem isso. Quando um cidadão que ele ia casar com uma moça,
ele pagava o dote para o pai. E ao casar-se com essa moça, quando eles iam embora, a moça ia embora da casa do pai e ia acompanhar o seu marido, o pai dava parte dessas moedas, parte do dote para ela. Por quê? Porque caso o seu marido viesse falecer em uma guerra ou qualquer tipo de enfermidade, ela pudesse usar parte desse dote, dessas moedas, e regressar para a casa de seu pai. Aí nós entendemos o desespero, porque que ela está procurando esta moeda. Porque ali não era só uma questão, alguém pode dizer, mas uma moeda, perder uma moeda? Pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui procurando uma moeda? Para ela tinha um valor sentimental também. Eles estão ouvindo esta parábola. Até então isso não mexe com eles. Ela encontra esta moeda e ela faz uma festa, dizendo com as suas amigas: olha, eu encontrei a moeda que estava perdida. Jesus troca de parábola e agora entra na parábola do filho pródigo. E aqui Jesus mexe com eles. E ele vai dizer: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço chega diante do seu pai e diz: pai, me dá parte da fazenda que me pertence. E eles começam a enxergar esta parábola de uma forma muito, muito negativa, porque nesta cultura aqui, um filho mais novo ainda chegar diante de um pai e pedir a parte da sua fazenda, a parte da herança, conforme algumas versões. E o que é interessante aqui é que em algumas versões vai dizer: me dá parte da herança que me pertence. A palavra herança aqui no grego é bio, é o mesmo que para vida. E ele está dizendo assim, e a Bíblia diz que o pai pegou a parte da herança, ou seja, pegou a sua própria vida e dividiu entre eles. Às vezes nós focamos muito na questão do filho chamado pródigo. E quando nós olhamos para o título desta parábola, o título diz a parábola do filho pródigo. É do conhecimento de todos que essa epígrafe aqui não consta nos originais, mas eu percebo que o título que mais se encaixaria aqui seria a parábola do filho que ficou, ou do filho que estava revoltado com o pai. A atenção fica para o filho que foi. E às vezes o filho que fica é o bonzinho, na visão de muitos. E quando Jesus ele discorre esta parábola a esses homens, aos mestres da lei, eles estão entendendo. Porque o filho que está em casa aqui representava eles. Quem? Os fariseus, os escribas, os donos da lei. Quando Jesus está contando esta parábola, dizendo que o filho mais novo pediu a herança e foi embora, e o mais velho ficou em casa aqui, era exatamente, Jesus está pintando o quadro em que estes homens viviam. Por quê? Porque eles se achavam os detentores da salvação. Eles se achavam alguém merecedores da misericórdia de Deus, e Jesus vai mexer com o ego deles. Vamos deixar aqui o filho mais velho em casa um pouquinho aqui? Vamos acompanhar a trajetória do filho chamado pródigo, o mais jovem? Pense comigo. Ele pede a parte da herança. Detalhe, irmãos, a Bíblia diz que o pai dividiu, verso de número... Perdão se eu errar aqui, irmãos, a mente muito cansada. Verso de número 2. A última parte diz assim. Perdão, verso 12, não 2. Capítulo 15, verso 12. Olha o que diz a última parte. E ele quem? O pai. Repartiu por eles a fazenda. Vai partir de forma igual.
Então não pense que o que ficou em casa era o bonzinho, não, porque ele pegou a parte dele também. Só que a bronca maior ficou nas costas do filho mais novo. Ele foi embora, vivendo dissolutamente. Esse termo dissolutamente, o que dá a entender aqui, ele foi viver de uma forma promíscua. Ele está dizendo: o Senhor hoje não faz mais parte dos meus planos. Eu quero viver a minha vida sozinho. Este é o grande mal do ser humano, quando ele acha que ele consegue governar a sua vida sozinho. O grande mal do homem, logicamente, quando eu falo homem, estou falando a humanidade, é achar que consegue conduzir a sua vida sozinho. Todas as vezes que o homem tirou Deus de cena, sempre deu ruim. Todas as vezes na história, se você vir que o homem tentou tirar Deus de cena, deu ruim. Esse jovem aqui, quando ele está dizendo: pai, me dá parte da herança, ele está dizendo: o Senhor para mim não representa absolutamente mais nada. E o que o pai faz? Simplesmente divide a parte da herança entre eles. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua, distante, aonde ninguém pudesse vê-lo, aonde ninguém pudesse fazer perguntas para ele. Pastor, é uma parábola, você está aqui trazendo algo para que não está no texto. Pense comigo. É uma parábola sim, mas é de uma forma didática, para que nós venhamos absorver o aprendizado que o Senhor tem para nós aqui nesta noite. Só que deixa eu te dizer uma coisa: longe da casa do Pai, você não tem intimidade. E eu posso falar isso com propriedade, porque por muitos anos eu vivi em ambiente hostil, aonde eu não tinha liberdade para abrir uma geladeira, para tomar um copo de água. Eu não tinha liberdade de entrar dentro de casa sem de repente ser olhado com o olhar atravessado. Na casa do Pai você tem liberdade. Você pode ficar na sala até mais tarde para assistir TV. Você pode, claro, com algumas ressalvas aqui, claro, óbvio. Na casa do Pai você tem liberdade. Por quê? Porque você está na casa do Pai, querido. Este moço aqui, ele vai embora. E aquilo que ele achava que era liberdade, ele começou a viver em um contexto de opressão, de escravidão. E perceba que é exatamente isso que o adversário tenta fazer conosco. Ele tenta nos tirar da casa do Pai. E quando eu falo da casa do Pai, eu não estou falando aqui deste local físico de 4 paredes, aonde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Eu estou falando da comunhão que você tem com Ele, de quando você levanta, você olha para o céu, você fala: obrigado, Senhor, porque se eu estou vivo até hoje, é porque a tua graça tem me mantido de pé. Eu estou falando de você todos os dias você lembrar da onde Ele te tirou, porque quando alguém não reconhece da onde ele saiu, é um grave problema. Antigamente, a tática do diabo era arrancar as pessoas de dentro da igreja. Aí sim ela era chamada de desviada. O termo que os evangélicos por muito tempo usou, e muitos usam ainda: está desviado, né? Cadê fulano? Não está mais na igreja, está desviado. Só que hoje eu percebo que o inimigo ele tem mudado de estratégia. Não é mais arrancar as pessoas de dentro da igreja. Não, porque para ele é cômodo que as pessoas fiquem aqui dentro. Só que muitas das vezes as pessoas já estão desviadas do evangelho genuíno já faz tempo. Ele provoca a mornidão espiritual. Ele provoca a incredulidade no que está sendo pregado. Alguém vai dizer assim: ah, mas espera aí, o que o irmão está falando não está correto. Ele provoca dissensão.
Não pense em você que ele quer tirar você daqui. Claro, se ele tiver a oportunidade, ele vai tirar sim, porque ele é um ser milenar, ele é inteligente. Ele conhece as minhas fraquezas, ele conhece as tuas fraquezas, ele sabe as tuas fragilidades, as minhas fragilidades, e ele vai investir pesado. Não pense em você. Jesus, ele começa essa parábola aqui de uma forma, abrupta, contando acerca do filho pródigo, que ele chegou para o pai e disse assim: me dá parte da fazenda. Mas se nós trazemos essa história para uma realidade mais atual, você acha que foi da noite para o dia assim? Ele chegou assim: rapaz, eu vou chegar no meu velho lá, vou pedir a parte da fazenda. Claro que não. Eu entendo que ele já vinha martelando em sua mente há tempo de não querer mais ficar na tutela do pai. Ele vai embora. Pastor, você não acha que essa mensagem do filho pródigo, ela não é muito batida para pregar em um culto de domingo? Eu sei que nas entrelinhas de cada versículo tem muita revelação de Deus para as nossas vidas aqui hoje. Deixa o irmão mais velho lá, deixa o filho pródigo no mundo. Vamos olhar para o pai. Eu imagino o pai levantando todos os dias. Ele vai no quarto do filho. Ele olha para a cama, toda forradinha, toda arrumada, as lágrimas descendo no seu rosto. Saudade do filho. Saudade do filho. Ele olha, quem sabe, para aquela janela gigante, imensa da sua casa. Ele contempla aqueles belos animais de montaria que o seu filho gostava de montar. E a saudade do filho que não consegue mais vê-lo dentro de casa. E quem sabe o filho mais velho dizendo: está vendo? Isso foi liberdade que o Senhor deu para ele. Só quem já conviveu num ambiente muito hostil sabe do que eu estou falando. Às vezes, o presbítero Ayrton pode falar melhor do que ninguém com propriedade. Às vezes nós olhamos para alguém que está na rua, ou para uma mãe que tem um filho problemático com álcool e droga, e às vezes é tão simples para alguém da família dizer assim: põe porta fora, está dando trabalho. Mas só quem é pai, só quem é mãe sabe o amor que este tem por este cidadão. Quem sabe o filho mais velho está olhando: pai, se preocupa não, ele teve a escolha dele. Mas no coração do pai era, olhando no horizonte, quem sabe daquele sítio, daquela fazenda, um dia ele vai voltar. Ei, meu irmão, o Senhor tem saudade dos tempos em que você buscava Ele, e que não era por muito alguém está pregando aqui em cima, ou alguém está louvando aqui, para Ele ver as lágrimas descendo no teu rosto. Era simplesmente quando alguém dizia assim: olha, Jesus te ama. Parece algo tão simples, né? Alguém dizia assim: olha, Jesus te ama. E os olhos começavam a se encher de lágrima, porque você sentia uma presença tão grande ao ouvir alguém dizendo: Jesus te ama. Só que esse cidadão aqui, ele foi embora. Ele esqueceu que lá fora vale mais enquanto você tem posses. Lá fora vale mais enquanto você tem posição, você tem status. Mas acabou-se isso, acabou-se o prestígio. Na casa do pai, não importa se você não sabe falar, se você não tem posição, se você não tem status, você é filho. E filho é filho aqui, em qualquer lugar. É filho, filho é filho, meu irmão.
Agora imagine os fariseus ouvindo isso. Aonde já se viu alguém, um jovem rebelde desse, ir embora, pedir parte da herança para o pai? Eles estão ouvindo isso e revoltado com esta parábola aqui que Jesus está contando. Só que eles, é o retrato exatamente do irmão mais velho que estava em casa, não querendo que o irmão voltasse, não querendo que o irmão retornasse. E às vezes nós temos atitudes parecidas. Alguém que o Senhor trouxe para a sua presença, que alcançou com a sua maravilhosa graça. A gente percebe as pessoas que vêm para o Senhor, que vêm, né, com o coração alegre, começa a louvar o Senhor de uma forma toda descontraída, toda alegre, e alguém olha assim: mas peraí, outro dia estava lá fora, fazendo tudo que era de errado, agora está aqui dentro. Temos a atitude do irmão mais velho. Às vezes estamos agindo como o irmão mais velho. Sabe de uma coisa? Sabe o que eu aprendo com esta parábola aqui? É que o Senhor, Ele conhece o comportamento e atitude de cada um daquele que Ele chama para a sua obra. E às vezes o grande mal nosso é de querer dar ao Senhor um método do jeitinho brasileiro de como é que Ele deve atuar para que aquela pessoa seja alcançada pelo Evangelho. E nós falávamos isso, o pastor Marcos comentava sobre isso domingo passado na escola dominical, não é verdade? A forma como Deus se revelou a Abraão. E eu te pergunto, quem foi que pregou para Melquisedeque? Deixemos de ser o irmão do filho pródigo. Deixemos de ser o irmão que não quer que o outro volte. O Senhor quer que você tenha mais sensibilidade. O Senhor quer que o Gleidson tenha mais sensibilidade. Porque é fácil olhar para alguém e dizer assim: eu não sei como que ele não enxerga o óbvio, eu não sei como que ela não enxerga o que Deus quer, o que Deus tem com ela. Ei, querido, não te preocupe não. O filho chamado pródigo, ele vai retornar para a casa do pai. Mas na verdade, as atitudes dele, ele pelo menos teve coragem, sim, de praticar aquilo que não era o correto. Mas quantas vezes estão revoltados dentro da casa do pai, porque Deus fez de uma forma, não a forma a qual Ele queria que fosse feita, e às vezes está revoltado e não tem coragem de se expressar. E Deus não é aquele ditador que Ele impõe a vontade dEle e diz assim: você tem que aceitar a minha vontade. Não, Ele mesmo diz: vinde, arrazoemos. Em outras palavras, vamos conversar. Deus não é um ditador que Ele quer simplesmente impor a vontade dEle, a goela abaixo nas pessoas, e as pessoas têm que aceitar a vontade dEle. E ainda muitos querem colocar na conta de Deus o velho coloquial ditado português que diz: aceita que dói menos, né? Deus não funciona assim. E eu aprendo isso com Jesus, que Ele nunca fez nada sem antes perguntar para alguém se de fato era aquilo que a pessoa queria que Ele fizesse. Não que Ele que tinha que pedir autorização para alguém. É que Deus, Ele é aquele que trabalha em parceria com o homem. Perceba, o homem que estava há 38 anos, queres ficação? Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele está perguntando para cada um de nós aqui nesta noite, dizendo: você é o jovem que saiu de casa ou é aquele que está dentro de casa? Você é aquele que saiu simplesmente porque queria conhecer o exterior da casa, ou é aquele que está perdido dentro de casa? Porque esse irmão mais velho aqui estava perdido dentro de casa.
Perceba que mais para frente ele vai dizer assim: olha, eu te sirvo há tantos anos, irmão mais velho, e nenhum cabrito sequer me deste para eu me alegrar com os meus amigos. Ora, ele servia ao pai por puro legalismo, não era por amor. Ele obedecia ao pai simplesmente por medo, e não porque ele tinha prazer de obedecer o pai. E eu percebo que é exatamente isso que acontece em muitos contextos religiosos. As pessoas estão ali pelo Deus que dá alguma coisa, mas um dia em que o céu se cerrar e Deus parar um pouco de derramar as suas bênçãos, para onde vão essas pessoas? E isso é um retrato do povo de Israel, um povo que mais experimentou milagre. Mas o momento em que Deus parou de mandar codornizes, o momento em que Deus parou de se revelar através de milagres, Deus diz: não, espera aí, eu não quero que vocês se relacionem comigo apenas pelo milagre, eu quero que vocês me conheçam. E às vezes a atitude do pródigo, do irmão mais velho que está em casa, é alguém que não conhece o pai de verdade, é alguém que está ali por obrigação. Ah, por que você jejua? Ah, eu jejuo porque... É mesmo, por que eu jejuo, hein? Eu não sei não, eu jejuo 3 vezes por semana. Porque eu acostumei. Deus não quer dar uma cartilha religiosa para nós, com dizeres tais como: faz isso, faz aquilo, vai por aqui. Não, Ele não quer esse tipo de relacionamento. Ele quer que você se aproxime a Ele, simplesmente porque você tem prazer de estar perto do Pai. Por quê? Porque perto do Pai você tem aquela sensação de proteção, de intimidade, de relacionamento. Você não está ali por aquilo que Ele pode te dar, porque o que Ele poderia te dar, Ele já te deu há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, que foi Jesus vertendo o seu sangue lá, para que hoje você pudesse estar aqui dizendo: obrigado, porque o sangue que verteu no Calvário ainda fala mais forte do que o sangue dos touros, dos animais que era imolado no Antigo Testamento. Você está aqui pelo sangue de Jesus, relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele. A Bíblia diz que Ele gasta tudo. E o texto vai nos dizer que Ele se lembra da casa do Pai e vai dizer: quantos trabalhadores do meu Pai têm abundância e eu estou aqui nessa vida de miséria. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Atitude. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos atitude, irmãos. Às vezes nós ficamos naquele pecadinho de estimação. Deus perdoa. E dia após dia nós vamos tendo os mesmos deslizes, nos mesmos pecados. E é algo que gradativamente nós vamos nos distanciando da presença do Senhor, e Deus continua exatamente no mesmo lugar. É nós que vamos nos distanciando da presença do Senhor, porque aquele pecadinho de estimação que às vezes nós temos dificuldade de desvencilhar dele, faz com que nós vamos dando passos curtos. O perigo não são os passos largos, são os passos curtos, porque nós não percebemos que estamos nos distanciando. E quando nós vamos cair em si, nós já estamos distância do Senhor. Não que Ele não está lá também, mas é que a nossa atitude faz com que nós nos afastemos do Senhor. Perceba, como eu disse, não foi do dia para a noite que ele chegou até o Pai e pediu a parte dele.
Só que ele teve a atitude: eu vou me levantar. Todo maltrapilho, todo cheio de problemas espirituais, todo cheio de problemas emocionais, psicológicos, mas eu vou para a casa do meu pai. Aqui é a casa que o pai te espera. Curva a tua cabeça, filho. Senhor Deus, Senhor, enquanto nós pensamos na tua palavra, eu sei, Senhor, que neste plano espiritual existem batalhas ferrenhas, que se nós pudéssemos contemplar a olho nu, nós ficaríamos espantados com tantos anjos que o Senhor mandou para esta igreja, Senhor, para guerrear as nossas guerras. Nós olhamos para esta passagem bíblica e ao mesmo tempo nós sentimos um misto de sentimento, de revolta, de dó, de medo, de paternidade, de filho que somos também, que precisava do perdão. Mas uma coisa é certa: eu sei que as portas da casa do Pai sempre estarão abertas para receber alguém, um filho que experienciou as mais diversas experiências que o mundo pôde oferecer, e ao fazer o comparativo com aquilo que vivenciou lá fora, com os santos dos santos que ele pisou, a conclusão que ele chega é: eu não posso ficar longe da tua presença. Senhor, muitas das vezes nós não temos a coragem necessária. Nós até queremos, mas nós sentimos como que cordas, como que correntes, como que cabos de aço nos puxando, para que nós não sejamos atraídos até ao Senhor. Mas na noite de hoje, Senhor, eu sinto, ó Pai, que a tua presença, ela está pairando sobre esta igreja de uma forma tão forte, que tudo aquilo que tem aprisionado as nossas vidas estão sendo quebradas aqui nesta noite pelo poder que é na tua palavra, Senhor. Senhor, aqui nesta noite não chamarei ninguém pelo nome com algum tipo de revelação, não, porque a maior revelação é a tua palavra que está sendo pregada aqui nesta noite. Mas uma coisa, Senhor, eu te peço, meu Pai, enquanto eu encerro esta palavra, eu sei que o Senhor tem poder de quebrar todo paradigma, todo grilhão de Satanás que tem aprisionado muitas vidas, ao ponto de muitas delas não conseguir sair de suas casas, de não conseguir abrir a janela dos seus quartos, porque muitas das vezes deita para dormir e o sono não vem, porque encontra num turbilhão espiritual tão grande, ouve vozes dizendo aos seus ouvidos: você não vai vencer, você é uma perdedora, você é um derrotado, para você só resta morte, inferno, morte. Eu te dou uma palavra de ordem nesta noite: perca tuas forças em nome de Jesus de Nazaré, bate em retirada, porque há libertação nesta noite, e o nome do Senhor está sendo glorificado em nome de Jesus. Aleluia.
va sobre porque eminência. Continue com a cabeça encurvada, com os olhos fechados. Nós estamos em uma batalha espiritual muito grande aqui neste lugar. E isto aqui não é trocadilho, não é jargão de pregador, não. Alabando porque eminência. Ah, querido, eu não vou chamar ninguém pelo nome aqui, a palavra do Senhor é o suficiente. Enquanto eu prego aqui nesta noite, o Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui na noite de hoje, que por esta semana, disse assim: Senhor, se o Senhor não falar comigo por esta semana, eu não sei o que vai ser de mim. O Senhor manda te dizer: serva de Deus, esta depressão vai ter que bater em retirada. Entra na tua casa, abre a tua janela, porque é um novo tempo para a tua história. O Senhor manda te dizer que a palavra para a tua vida se chama providência, diz o Senhor. Oh, Espírito do Senhor. Senhor, eu quero voltar, mas eu não consigo. Eu sinto como dois cães degladiando dentro de mim. Eu tento, mas eu não consigo. Há alguma coisa mais forte do que eu. Mas o Senhor está dizendo que isto que você chama de mais forte do que você, está perdendo a resistência nesta noite. Aleluias. Eu volto e eu falo o que? Não diga nada, só volte. E deixa que Ele te justifique. Eu volto e eu falo o que para o meu pai? Simplesmente volte. E deixa que Ele estará com os braços abertos. Perceba que o texto vai dizer que o pai vendo-o de longe. E eu encerro aqui. A Bíblia diz que o pai correu ao seu encontro. Veja que na cultura antiga era algo muito desonroso alguém, na qualidade desse pai, sair correndo. Alguém de autoridade jamais sairia correndo por alguma coisa, sairia andando elegantemente. Mas o texto vai dizer que o pai saiu correndo ao seu encontro. O que eu entendo aqui? Porque se alguém visse este filho chegando, eles poderiam tentar apedrejar este filho que está regressando. Quando o texto diz que o pai saiu correndo ao seu encontro, a Bíblia diz que o pai correu, abraçou e beijou, dizendo: se apedrejar ele, vai ter que me apedrejar também. O pai te chama. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Perceba que na primeira parábola, a ovelha perdida, o pastor vai atrás. A segunda parábola, a dracma perdida, a mulher procura e acha. Só que nesta parábola aqui, o pai não foi atrás, porque era necessário arrependimento. O Senhor, Ele vai criar situações para que haja arrependimento. Ele vai te colocar em situações, em contexto em que o teu coração tenha um encontro com a palavra, com o Espírito dEle. Mas há a necessidade do retorno. E eu finalizo aqui dizendo para você: se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Quem tem espírito, que diz o texto, quem tem espírito, só meia dúzia de pessoas que sabem. Quem tem espírito, com a permissão do pastor, coloque-se de pé, por gentileza. Permita-me, pastor. E quem sabe você vai dizer assim:
Eu conheço o rito das igrejas evangélicas. O pastor prega e no final do culto ele vai nos convidar a virar crente, né? Vai nos convidar a nos tornarmos evangélicos. Este não é o convite que eu quero fazer a você, porque os evangélicos não são melhores que os católicos, melhores que os espíritas, melhores que os da Umbanda, não são melhores em nada. Nós somos tão pecadores quanto essas pessoas e tantas outras que eu poderia mencionar aqui. E muitos de nós temos pecados horríveis, talvez até mais do que estes. O que nos torna diferente? Quem? Os evangélicos? Não, aquele que serve a Deus. Guarde isso, não os evangélicos. Porque hoje em dia, tornar-se evangélico ou virar evangélico virou moda, principalmente no meio dos artistas. O convite que eu faço a você é mudança de vida. Porque servir a Jesus, alguém diz que o cristianismo é a religião mais radical que existe, é verdade. É mudança de vida. Os meus problemas vão acabar? Não, vai até aumentar. É, pastor? É. Porque quando você faz uma aliança com Deus, você faz amizade com Deus, automaticamente você contrai a inimizade do mundo. Óbvio, se você vira amigo de Deus, você vai virar inimigo do mundo. E o que você vai receber de pedrada, de paulada, de olhar, de discriminação, que você agora é mais um dos arcaicos, mais um dos quadrados, né? Só que deixa eu te dizer uma coisa, quase que não sai. Você vai experimentar uma presença tão grande. Você vai perceber alguém caminhando com você. Você vai levantar um dia tão triste e de repente você vai abrir uma palavra e vai dizer assim: esforça-te que eu te ajudo. Você vai encontrar alguém dizendo assim: não temas porque eu sou contigo. E você não vai entender simplesmente um verso, você vai ouvir esta voz ecoando dentro de você. E você vai dizer: só pode ser Ele, só pode ser o Senhor. É esse Jesus que eu quero te apresentar, que eu quero te oferecer. Dito isto, eu quero perguntar: onde está a primeira pessoa para o Senhor Jesus aqui nesta noite? Dê um sinal com a tua mão, não tenha vergonha. Eu o recebo nessa noite também, mais uma vez, como meu Salvador. Se você tem vergonha de levantar a mão, então eu levanto primeiro, e quem sabe você tenha coragem de levantar depois de mim. Tem alguém nessa noite que quer se entregar ao Senhor? Eu não vou insistir muito, porque coisa boa não se oferece muito, não é verdade? Oh, que coisa linda. Tem um jovem senhor lá atrás. Aplauda o Senhor pela vida dele, querido. Aleluias. Eu já falo com o Senhor, mas essa atitude que o Senhor teve aqui, eu só vou voltar aqui para o capítulo 15, que fez eu lembrar aqui o que está registrado com essa atitude sua. Capítulo 15, o texto que nós lemos. Olha o que diz. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha, capítulo 15, verso 10. Olha o que diz: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos, diante de Deus, por um pecador que se arrepende. Segura um pouquinho, olha só, olha o que diz o texto. Irmãos, eu quando estou lendo, não sei se os irmãos são assim, eu paro nas entrelinhas para tentar espremer ali, para absorver algo de Deus. Assim vos digo que há alegria diante, não é dos anjos, não são dos anjos. Há alegria diante, ou seja, na presença dos anjos. Se é na presença dos anjos, quem é que está se alegrando? É o próprio Deus.
o próprio Deus se alegrando com essa atitude do Senhor. Tem mais alguém nessa noite que quer se entregar ao Senhor? Eu sei que enquanto eu pergunto aqui, o Espírito Santo está aí dentro de você, e o teu coração sai, mas não sai pela goela, né? É com você mesmo que o Senhor está falando. Tem mais alguém? Deus sinal com a tua mão também? Aleluia. Oh, querido. Pastor, por gentileza, pastor, vem aqui. Queridos, o nosso pastor, ele estará orando pelo o nosso irmão Amir, pelo nosso irmão Amir. Não nos interessa saber vamos dizer assim, né, de que partido religioso que ele era, independente se ele era evangélico ou não, ele sempre foi meu irmão. O irmão Amir sempre foi meu irmão, independente de que religião o senhor pertencia. E agora o senhor não será evangélico. Não, esquece isso. Isso é nomenclatura que colocaram em nós, para tentar nos dividir. Nós vamos orar junto com o pastor aqui nessa noite, apresentando o nosso irmão Amir, porque a Bíblia diz que há festa perante os anjos do Senhor. A alegria do próprio Deus pela atitude do Senhor Amir. Amém, queridos? Eu encerro aqui a minha participação. Que Deus abençoe os irmãos.